Vamos lá, pessoal. Tudo bom? Vamos fazer uma tiragenzinha de Natal, não é? Para a gente saber algumas dúvidas. Porém, para a gente saber a resposta concreta sobre algumas dúvidas, não é? Para tirar essas dúvidas, essas confusões. Então, assim, pense em alguém, pense em alguém. Namorado, marido, esposo, o que quer que seja, tá? Adapte para a sua situação, para a sua realidade. Eu vou tirar duas cartinhas, escolha um desses montinhos, já vai escolhendo. Adapte para a sua realidade, para a sua situação. Pense em alguém para que você saiba, tá? Da maneira mais resumida que eu possa, porque meu telefone está com pouca memória. E para que eu possa passar para vocês a resposta que vocês precisam, tá bom? Independente do que seja, vocês tentem adaptar para a realidade de vocês. Então vamos começar aqui por Nossa Senhora Desatadora de Nós. Vamos iniciar por ela para ver se ela consegue ajeitar isso. Ver se a gente consegue colocar esse vídeo no ar hoje. Então vamos lá. Ó. O que essa pessoa está sentindo nesse momento, tá? Nessa situação, nessa noite de Natal, na circunstância a qual você estiver pensando, como essa pessoa está se sentindo nesse momento. Isso é bacana de saber, não é? Talvez não seja tudo que você quer saber, mas dá para dar uma esclarecida. Então vamos lá. Ah, que bonito. Essa pessoa aqui, ela sente por você, certo? Um amor muito grande, muito forte, certo? Muito poderoso. Essa pessoa aqui, ela tem um poder no que ela sente por você ou em alguma situação. O que isso quer dizer? Quer dizer que alguém que através de seus sentimentos, ela tem sentimentos muito poderosos, as suas emoções são muito fortes. É aquela pessoa que tem sentimentos claros, que não esconde o que sente, e que se isso incomodar as pessoas, ela tampouco quer saber, certo? Os seus sentimentos é mais forte do que tudo, e isso faz com que essa pessoa atraia para ela sentimento das pessoas em benefício dela, em prol dela. Acaba que as pessoas acabam gostando dela, certo? Mesmo que de uma maneira assim, apenas interiormente falando, como se fosse alguém assim que goste. Essa pessoa, por exemplo, essa pessoa ela atrai muitas pessoas as quais gostam dela de maneira secreta, de maneira apenas sentimental, emocional, mas que assim é como se, eu gosto tanto de fulano, eu gosto tanto de cicrana, mas eu acho que não vale a pena eu dizer, porque eu acho fulana tão assim, tão egocêntrica, tão egocêntrico, eu acho fulano, eu acho cicrano, uma pessoa tão chata, que é tão poderosa, que é uma pessoa assim que tem tanto, que o seu meio social é tão amplo, ou então que essa pessoa ela é tão vaidosa, orgulhosa, que não vale a pena dizer para essa pessoa que eu gosto dela, entende? Eu acho que essa pessoa tem tanto orgulho, eu acho que essa pessoa é tão vaidosa, eu acho que essa pessoa não gosta de mim, então eu não vou dizer para essa pessoa que eu gosto dela. Entende? Então ela atrai muito esse tipo de pessoas para perto dela, pessoas que têm sentimentos imaturos, que não conseguem expressar da maneira como gostariam, como deveriam. Mas, porém, todavia, essa pessoa ela sente isso por você, tá? Ela sente um amor muito forte, um amor ou um sentimento. Se for amor, eu não tenho como te dizer claramente, mas os sentimentos dessa pessoa por você são muito verdadeiros, tá? São muito fortes, são muito claros. É como se todo mundo soubesse, todo mundo entendesse, todo mundo compreendesse que essa pessoa gosta de você. É como se essa pessoa defendesse você. Essa pessoa, apesar dela ser orgulhosa, dela ser vaidosa, dela ser egocêntrica, mas nas situações ela defende você, entende? Ele certamente pode ser aquela pessoa assim que para todo mundo ele quer ser o maioral, o poderoso, o dono da situação, mas ele defende você, certo? Então é como se fosse algo assim, claro, que não é novidade para ninguém, certo? E ele é uma pessoa que ele gosta das pessoas e que ele não esconde, certo?
O sentimento que ele tiver, ele não esconde. Se for um sentimento de amor, de relação afetiva, ele não vai esconder. Se for um sentimento de amizade, de família, ele tampouco vai esconder, certo? A questão é que alguns desses sentimentos às vezes atrapalham algumas situações, uns impedem os outros e assim sucessivamente. E por isso que essa pessoa é conhecida talvez como uma pessoa muito orgulhosa, certo? Porque às vezes essas questões acabam que causam uma certa decepção nas pessoas. Por mais que essa pessoa tente afastar uma situação de outra, para não gerar decepção, para não gerar dor, mas é o que acaba gerando, né? Porque as pessoas que gostam dele ou dela permanecem gostando dela, né? De maneira simples, de maneira discreta, de maneira, às vezes até em segredo, né? De maneira imatura. Não em segredo em si, mas de maneira imatura. São aquelas pessoas que têm sentimentos imaturos. Se não são sentimentos imaturos, são sentimentos infantis ou que foram gerados desde a infância, por exemplo. Entende? Então, isso acaba que deixando, meio que tentando impedir que outras situações prevaleçam, que outras situações se estabeleçam, que outras situações aconteçam. Entendeu? Então, eu vejo isso, eu sinto isso nessa situação aqui. Porém, essa pessoa que ela gosta muito de você e os sentimentos dela é muito claro. Se ela estiver com você em alguma situação, algum evento, alguma situação social, algo do tipo, essa pessoa deixa claro para as pessoas que ela gosta de você. Pode não ser da maneira que você espera, isso é bom deixar claro aqui, tá? Pode não ser o tipo de sentimento que você espera, certo? Mas que existem sentimentos que todo mundo vê, existem, ou pelo menos existe uma relação social. Se aqui não for um casal onde exista sentimentos claros, sentimentos assim que todo mundo saiba, é uma relação onde existe sentimento, uma relação muito social, onde o social é mais importante do que os sentimentos, por exemplo. Entendeu? Onde o social é o que dá toda a força para os sentimentos. Entende? Ou aqui é uma situação onde os sentimentos impedem as questões sociais. Entende? São aquelas situações em que o sentimento é mais forte do que o meio social. O sentimento é mais forte do que as questões sociais. O sentimento é mais forte do que o ego. O sentimento é mais forte do que a vaidade. É como se fosse aquelas questões onde o seu sentimento, a sua verdade é tão grande, que você passa por cima do seu orgulho, da sua vaidade. Entendeu? E você acaba deixando claro para as pessoas. Talvez até aqui seja isso que aconteça no futuro, tá? Que essa pessoa, ela vai, você vai perceber que essa pessoa, ela, por alguma atitude social, por alguma atitude assim clara, por alguma atitude para as pessoas, por alguma atitude aberta, claramente, essa pessoa vai dizer para as pessoas que ela gosta de você, que ela ama você, entendeu? Ou que ela tem um sentimento grande por você, tá bom? E esse sentimento pode ser um sentimento de amor, um sentimento de grande amizade, um sentimento de grande lealdade, de grande fidelidade. São essas coisas. Então vamos aqui para São Miguel Arcanjo, tá? Com Nossa Senhora Kali. Vamos aqui. Vamos saber o que essa pessoa sente por você. Não é? O que essa pessoa sente por você, como essa pessoa se sente na noite de hoje. Na noite de hoje não só, não, mas como essa pessoa se sente em relação a você. Bom, essa pessoa que ela sente que a criança, é como se a criança interior dela fosse uma criança que tivesse passado por grandes dificuldades. E essa pessoa, ela sente isso na relação dela com você. É como se a felicidade de vocês fosse algo assim muito forte. A imaturidade entre vocês, a verdade entre vocês, a criança interior de vocês, ela é muito forte. Ela supera todas as dificuldades, todas as barreiras, sabe? Porém, ela se sente muito injustiçada, tá? Até ela conseguir superar as dificuldades,
ela se sente muito injustiçada, ela se sente muito bloqueada, ela se sente muito impedida de viver o que gostaria de viver, de ser o que gostaria de ser, tá? De estar da maneira como gostaria de estar. Porque toda criança, o que a criança sente? O que a criança ela quer brincar, ela quer ser feliz, ela quer falar a verdade, ela não quer reprimir seus sentimentos, ela não quer reprimir o que ela fala, ela quer falar tudo o que ela pensa. Essa é a criança, né? Mas quando ela está com uma grande dificuldade, com uma barreira na sua frente, uma grande barreira na sua frente, então ela acaba ficando, se sentindo injustiçada, né? Ela se sente com uma dificuldade e mesmo que ela enfrente que não é dela, porque nenhuma criança tem uma barreira como responsabilidade nas suas costas para ter que enfrentar, não é verdade? Então, aqui é isso, é como se fossem os sentimentos, essa pessoa sente que os sentimentos dele por você, os sentimentos dela por você, está sendo injustiçado por conta de uma barreira que não é dela, que não pertence a ela, entendeu? Porque os sentimentos dela estão aqui e é provado que são sentimentos verdadeiros e puros. Inocentes, tá? São sentimentos inocentes, são sentimentos verdadeiros, sentimentos puros por você. Só que está sendo injustiçado. Está sendo injustiçado por conta de uma barreira, tá? Uma barreira que ela certamente ela é tão inocente, esse sentimento dessa pessoa aqui é tão inocente que nem percebe por que existe essa barreira aqui na frente dela, na frente dessa pessoa, tá? Por que essa pessoa tem esses sentimentos tão difíceis, certo? Agora, a verdade e a inocência que essa pessoa sente, a verdade dos sentimentos dessa pessoa e a inocência que é, como eu poderia dizer, não tem malícia, não é um sentimento mau, não é um sentimento ruim, certo? Que essa pessoa tem por você é muito forte. É tão forte quanto as próprias barreiras que ela enfrenta sem perceber, sem saber por que tem que enfrentar. Então é como se os sentimentos dela fossem tão fortes quanto isso, entende? Essa pessoa se sente muito injustiçada, se sente muito injustiçada, tá? Mesmo que essa pessoa esteja aqui nessa barreira, esteja vivenciando aqui essa dificuldade, essa pessoa ainda assim ela se sente nesse lugar aqui de criança injustiçada, de criança com uma dificuldade que ela inocentemente não sabe por que ela tem que enfrentar. Então aqui vamos à terceira opção, a opção do cachorrinho, certo? O que essa pessoa sente por você? Como essa pessoa está se sentindo hoje, tá? Eu já entendi por que foi que esse baralho aqui. Mas vamos lá. Aqui é o seguinte. Aqui eu vejo que é uma situação, certo? Onde deveria chegar para você. Essa pessoa sente que ela tem direito a uma posse, a algum tipo de relação estável. Essa pessoa se sente como se ela fosse um amante seu, uma amante sua, em alguma situação, mas que como se fosse um amante que não existe, ou que não está acontecendo, certo? Aqui eu vejo que existe, tá? Seria uma relação onde a pessoa sente que existe uma traição estável, tá? Essa pessoa durante muito tempo ou em alguma situação ela sentiu que você fosse uma traição, que o sentimento que ela sente é de traição, que o sentimento que ela sente é arisco, é ruim, é algo negativo, é algo nojento, é algo que as pessoas não gostavam. Então essa pessoa sentiu isso durante muito tempo. Porém essa pessoa hoje, ela está percebendo que não. Ela percebe que os sentimentos, os quais ela julgou muito, certo? Onde houve muita injustiça, onde pode inclusive estar acontecendo muita injustiça, certo? Por conta de sentimentos que foram julgados de forma negativa e sentimentos estáveis, tá? Eu vejo que isso foi modificado, isso foi transformado. Toda a visão, a situação, a questão em que as pessoas viam como uma traição, que viam de maneira muito negativa, certo? Foi transformada, foi modificada. É como se você representasse para essa pessoa
uma questão espiritual muito forte, muito forte. Algo que tem um poder, como eu poderia dizer, um poder inimaginável para outras pessoas. E essa pessoa não sabe porque ela sente isso por você. É como se ela não conseguisse definir o que ela sente por você, se é bom ou se é ruim. Mas hoje eu vejo que o ponto de vista que ela tinha, totalmente negativo sobre você, foi modificado. Certo? Foi modificado de alguma forma. É como se uma situação de traição superior a que essa pessoa achava que ela sentia por você tivesse sido, de alguma forma, mostrado aos olhos dela ou em alguma situação que, não, que para ela, o que ela vivia, o que ela sentia em relação a você, não era tão ruim. Entende? É como se aos olhos de essa pessoa tivesse uma visão muito negativa de uma situação e essa pessoa mudou a concepção dela. Tá? Talvez o que ela via de ruim não era tão ruim assim. E de maneira estável. Tá? Então, para essa pessoa, era uma traição estável, antiga, algo ruim, algo aborrecido, algo que aborrecia, algo que atrasava, algo que adoecia. E essa pessoa começou a ver essa situação como algo que não era tão ruim, algo sem estabilidade, na verdade, tá? Porque eu vejo isso. Eu vejo que é uma situação que não tem estabilidade. Tem estabilidade? Tem, porque é uma situação antiga, é uma situação que existe há muito tempo, é algo que já é conhecido, tá? Mas não é uma situação que aborrece, não é uma situação que adoece, não é uma situação onde exista laços estáveis, certo? Mas é uma situação estável. Mas não é uma situação onde tenha existido, tenha se firmado laços traiçoeiros, mentirosos, estáveis. É isso que eu quero dizer. Então, essa pessoa, ela mudou a concepção. Ela mudou a concepção referente a você, tá? Ela achava que você era uma pessoa, talvez, se você for uma mulher, uma pessoa que se interessava por homens, se aproximava de homens mais velhos por interesse financeiro. Você era aquele tipo de mulher que se aproximava de homens casados, homens religiosos, homens mais velhos, por interesse financeiro, em busca de estabilidade. Certo? Se você for um homem aqui, essa pessoa tinha essa mesma concepção, que você era o tipo de pessoa que se aproximava de casamentos, de relações estáveis, em busca de interesse ou para gerar confusão, gerar problemas na relação, problemas psicológicos, emocionais, etc. Então, essa pessoa hoje, ela conseguiu ver, enxergar algo muito pior. Então, por ela enxergar, por ela ver algo que foi muito pior, certo? Ou por ela entender de alguma forma uma situação que para ela aparentou ser algo muito pior, essa pessoa, ela começou a entender que, na verdade, o que você representa para essa pessoa é uma traição, que não é uma traição, na verdade você é uma espiritualidade, você representa a espiritualidade. Se não for espiritualidade, você representa aquela sensualidade, uma pessoa muito sensual. Você é aquela pessoa que é muito sensual, certo? Mas que você não é traição, você não é traiçoeira, você não é mentirosa, entende? Você é muito sensual porque esse é o outro lado da carta da cobra. A carta da cobra, eu sei que de cabeça para baixo ela aponta para algo muito negativo, uma traição muito negativa. Mas desse lado aqui de cabeça para baixo também, ela aponta em um corte de algo que criava loucuras, que criava mentiras, certo? Então, eu vejo isso aqui. Então, nessa situação aqui, é como você vê que tem uma cobra, como se ela estivesse descendo de uma árvore. Quando a cobra ela desce de uma árvore, o caminho dela é outro. Então, é como se essa pessoa aqui ela tivesse visto isso, ela tivesse observado, tivesse visto uma cobra dependurada em uma árvore, certo? Em uma árvore sem vida. Por quê? Porque as raízes se sobrepõem às copas, ao pensamento. Então, é como se essa pessoa aqui, ela tivesse visto que tinha uma cobra dependurada em uma árvore que não estava conseguindo pensar, porque o seu interior estava se sobrepondo ao seu racional, ao seu psicológico. Então, essa pessoa aqui, ela observou isso, ela conseguiu enxergar isso aqui. Quando ela viu isso aqui, ela percebeu que a situação era, na verdade, do que estava acontecendo era muito pior do que o que ela imaginava. E, na verdade, que você não era a pessoa que essa pessoa imaginava que você fosse. Que a situação referente a você é muito melhor do que o que ela pensava. Entende? E que, na verdade, aqui você não é essa traição.
E qual é o outro lado da cobra, quando é o lado negativo, já que as pessoas têm uma visão tão ruim da carta da cobra? O outro lado da cobra é a espiritualidade, uma das espiritualidades mais fortes do nosso planeta. Entendeu? Qual é o outro lado da cobra? A espiritualidade em si. A espiritualidade que consegue transportar, ultrapassar situações, questões, aquela espiritualidade que perdura entre anos e anos e anos, entende? Aquela fé que ultrapassa barreiras. Então, essa pessoa que ela enxerga você dessa forma, tá? Como alguém que é espiritualidade pura. Você é uma pessoa muito sensual, certamente. Se você for um homem, deve ser aquele tipo de homem que é muito sensual, que onde você passa as mulheres olham, você chama atenção, certo? Mas que você não é traiçoeiro, você não é mentiroso, você não é traidor, entende? O que você é aqui é um cara que, no mínimo, você deve ser um cara de muita fé, entende? Deve ser um cara que está sendo impossibilitado de viajar. É um cara que certamente deve estar tendo alguma dificuldade no seu carro, com questões relacionadas a carro, a viagens. Aqui, você tem essas questões aqui. Certamente houve uma traição muito grande relacionada a carro, a viagem, a sensualidade. Misturaram esses temas aqui e trocaram, colocaram para você. Então, todo mundo tinha uma visão muito negativa, muito traiçoeira de você. Isso foi modificado hoje. De alguma forma. Mesmo que não tenha sido diretamente, visivelmente, mas no inconsciente dessa pessoa aqui, isso foi modificado. Tá certo? A pessoa viu que, na verdade, aqui o que estava acontecendo era que existia uma cobra aqui, muito traiçoeira, dependurada nessa situação. Onde o interior, os sentimentos mais negativos estavam se sobrepondo à racionalidade, certo? E o que essa pessoa aqui também viu é que, na verdade, você aqui estava sendo a pessoa que, mesmo você não sendo traiçoeira, não sendo negativa, certo? Mesmo você não sendo mentirosa, você estava protegendo aqui uma pessoa que também estava de cabeça para baixo. E essa pessoa aqui pode ser alguém mais velha, pode ser seu marido, pode ser seu pai, pode ser um irmão, pode ser uma pessoa mais velha a qual você tenha cuidados. Tá? Pode ser um marido, pode ser o seu casamento. Então a pessoa viu que você não é tão traiçoeira quanto essa pessoa pensava, tá? Quanto essa pessoa imaginava. E que, na verdade, o que existe aqui é alguém, tá? Uma espiritualidade muito forte, muito poderosa, uma pessoa muito sensual, mas que não é traiçoeira. Também existe aqui a possibilidade de existir alguém muito traiçoeiro, muito mentiroso, certo? Se utilizando, se aproveitando dessa situação em relação a você, em relação à relação de vocês, em relação ao que aconteceu com vocês. Que certamente essa pessoa aqui, ela vê isso, tá? Ela enxerga isso, que existe aqui uma pessoa muito traiçoeira, muito mentirosa, certo? Ambicionando aqui de toda forma um casamento, um homem mais velho, um homem religioso que está de cabeça para baixo. E como é isso? Quando se liga a carta da árvore, então é alguém, como eu já falei, alguém que não está conseguindo racionalizar da maneira como deveria. Essa pessoa está colocando os seus sentimentos mais intrínsecos para comandar os seus pensamentos, certo? E isso traz problemas seríssimos, porque quando se junta a carta da cobra, a cobra faz com que essas coisas se proliferem e ganhem muita força, muito poder. Então, era isso que estava acontecendo aqui, tá? E em contrapartida para isso, existia alguém com muita força espiritual também, tá? Se não força religiosa, mas força espiritual, que durante toda a situação aqui, essa pessoa esteve, porque a carta da cobra estava de cabeça para baixo, então deixa eu colocar aqui. Durante toda a situação aqui, certo? Como apareceu para mim. Pronto. É assim, exatamente assim como apareceu para mim. Durante toda a situação aqui, essa pessoa esteve como se estivesse guardando você. Como se estivesse guardando essa pessoa, que estava sem conseguir pensar direito. Que estava com os seus pensamentos, o seu inconsciente abalado. Certo? Então, enquanto existia alguém de maneira muito traiçoeira tentando se pendurar, se proteger nessa situação de inconsciência,
existia alguém com muita força espiritual e também com muita sensualidade que estava de olho nessa situação, protegendo essa situação. Então, assim, o que essa pessoa sentiu hoje de você? O que essa pessoa sente por você? Isso. Essa pessoa sente que se essas duas situações forem a mesma pessoa, se essas duas situações forem você, então é isso que essa pessoa sente. Ela sente que você é alguém, que você tem um instinto muito arisco, você é uma pessoa muito difícil de lidar por conta de seus sentimentos. Quando você se sente com os seus sentimentos no lugar da sua racionalidade, você se torna uma pessoa muito arisca, poderosamente muito arisca, espiritualmente falando. É como se essa pessoa aqui, ela entendesse que você tem um domínio de alguma coisa, ou religioso, ou de um casamento, ou de temas ligados à racionalidade e à espiritualidade. Não sei aqui, não vou conseguir explicar da maneira como você gostaria de ouvir, mas você adapta para a sua situação. Então, essa pessoa que ela tem essa concepção de você. Você pode ser uma pessoa muito arisca, tem a personalidade muito forte, muito difícil de lidar. Mas, em contrapartida, você é aquela pessoa ideal para protegê-lo. É como se essa pessoa sentisse que com você ele está protegido, porque outra situação parecida você não deixa. Você é a única pessoa capaz de lutar contra, entendeu? Então, é assim que essa pessoa se sente, certo? E que também pode existir essas situações de traições por perto, certo? Mas que essa pessoa, que ela sente que existiu muita traição, muita mentira existiu, mas que toda essa situação está totalmente dependurada agora. É como se essa situação estivesse acabando, tá? Como se fosse algo que tivesse chegado ao seu limite de traição, de mentira, de aborrecimento, chegou ao limite, né? Se era um casamento aqui, chegou ao limite. Se era uma questão religiosa aqui, mentirosa, chegou ao limite. Se era um homem mais velho aqui, que estava aborrecendo por conta da questão ligada à traição, chegou ao seu limite. Acabou, certo? Essa situação aqui está totalmente dependurada. Para acabar, para se encerrar, para se finalizar, para ser resolvida. Aqui existe a possibilidade de ser resolvida da melhor maneira, certo? É como se essa pessoa ela está sentindo isso, tá? E essa pessoa ela sente isso, que você é uma pessoa em que a situação de vocês, que poderia trazer posses, poderia trazer benefícios, poderia trazer riquezas, benevolências, situações positivas, não está conseguindo, não está chegando, não está acontecendo, porque é como se você estivesse de cabeça para baixo na situação, como se essa pessoa tivesse uma situação ligada a carro, a viagens, tudo de cabeça para baixo na situação, certo? Para que você protegesse uma situação que talvez não tenha muito a ver com você, tá? Enquanto isso, você fica totalmente dependurada. Você se passa por uma traição que não é sua, você protege uma pessoa que não tem a ver com você, existem mentiras relacionadas a você que não pertencem a você. Enquanto isso, você está em situação difícil. Mas se você é uma pessoa muito arisca, e as pessoas fazem isso, elas se aproveitam dessa questão de viagem, de dificuldade, de sua personalidade, as pessoas se aproveitam dessa questão religiosa, de tema de espiritualidade, exatamente para isso, para se protegerem e para proteger pessoas as quais não têm uma racionalidade, não estão ou não têm uma racionalidade perfeita de alguma situação, certo? E eu vejo que essa situação ela tá prestes a ser modificada, tá? Essa noite de Natal, de agora 2021, algo foi modificado. E essa situação está prestes a ser modificada, tá? É como se essa pessoa estivesse entendendo que você pode ser, sim, uma pessoa arisca, uma pessoa difícil, uma pessoa complicada. Mas que você, nesse sentido aqui, você é a pessoa que protege essa pessoa. Você é a pessoa que protege ainda o seu relacionamento, o seu pai, a sua família, o seu casamento, o seu marido, certo? As suas questões estáveis, questões ligadas à saúde, você ainda é essa pessoa, certo? E sem querer aborrecer, o que é melhor. Sem querer aborrecer, sem querer atrasar, sem querer parar as coisas. É como se fosse isso, você fosse esse tipo de pessoa. Se a pessoa sente que se você está numa situação difícil porque você está, é como se você estivesse aborrecida, atrasada porque você está numa situação difícil, tendo que proteger uma outra situação. E proteger por questões ligadas a carro, a viagem,